Bem, Diácono Paulo, nós podemos iniciar com algumas questões, né? Sim. Podendo aí falar sobre a origem do terço dos homens, que é uma curiosidade, porque muita gente ainda não conhece, mas muitos já estão na ativa, né, Diácono Paulo? Exatamente, Então, graças a Deus. comente para nós, o Diácono Paulo, Pedro. Pois é, Padre Dirceu, ainda antes da gente chegar na origem do terço dos homens, é gostoso a gente falar que nos últimos tempos tem crescido bastante a devoção mariana, né? Só que a devoção mariana, ela tem um início lá nos tempos antigos, ela era uma devoção mais feminina, por ser mariana, feminina. Uhum. Mas nós temos que recordar, né, que Nossa Mãe Maria Santíssima, um dia ela também aparece para São Domingo de Gusmão. E para ele, né, São Domingos, um homem, ela pede para que o terço seja, então, rezado. E São Domingos de Gusmão começa, então, também a divulgar essa devoção, que agora já não é mais somente feminina, mas também, lógico, é uma devoção da igreja, né, uma devoção mariana da igreja. Então, ele começa a propagar essa devoção, né? O próprio Papa Leão XIII, ele vai dar ainda mais reforço ainda para que os homens participem também ativamente aí do terço, né? Ele vai escrever ao longo aí do seu papado 26 encíclicas falando sobre o Santo Rosário, né? Envolvendo aí de maneira geral tanto, né, os homens quanto as mulheres. E aí agora já mais recente, já nos nossos tempos, nós vamos ver São João Paulo II também. Ele escreve aquela carta apostólica, né? Rosarium Virginis Mariana, que depois ele vai incluir a meditação do mistério da luz ao rosário, né? Então a gente vê que por todo o mundo o número cada vez maior de comunidade tem incorporado a reza do terço dos homens, né? As suas atividades pastorais, né? Então isso para nós é uma alegria muito grande. Agora, respondendo ao questionamento da origem do terço dos homens, ele a nível mundial, a gente não tem dados, nós não temos documentos que nos orientem sobre essa origem. A gente sabe, a gente vê notícias de que lá pelo ano de 1912, já no século XX, né? 1912, que começou mesmo a ter essa frequência do terço voltado mais para o, vamos chamar assim, o público masculino, né? E trazendo para a nossa realidade brasileira, o nosso terço dos homens ele tem um início lá pelo ano de 1936, quando o Frei Peregrino, né? Ele, no dia 8 de setembro de 1936, num povoado chamado Vila da Providência, e hoje ela tem essa Vila da Providência, era uma vila, hoje é uma cidade que tem o nome de Itabi, lá no município Itabi, no estado de Sergipe. Então, o terço dos homens no Brasil começa lá pelo ano de 1936, por iniciativa do Frei Peregrino, lá no estado de Sergipe. Agora, é interessante a gente ver que o terço dos homens aqui no Brasil, ele veio atrelado ao movimento, né, de Mãe Peregrina, 3 vezes admirável, de Schoenstatt. É muito interessante isso, a gente vê como é que nasceu esse terço dos homens, né? Qual que era a realidade daquela época? Como a gente falou logo no início, era uma realidade mariana feminina. Então, as mulheres daquela época se reuniam para acompanhar a capelinha da Mãe Peregrina, se reuniam dentro da igreja. Sim. Os homens, os seus esposos, não entravam na igreja, não que talvez fosse proibido, mas não entravam porque não queriam entrar, e aí houve a iniciativa de alguém lá naquele meio que começou a convidar aqueles homens a rezar o terço. É muito interessante isso, porque Deus vai encontrando caminhos, vai encontrando meios, né, para a evangelização. E ele faz suscitar, então, no coração desses homens, esposos dessas senhoras que lá estavam, né, para acompanhar a Mãe Peregrina, e eles passam, então, a fazer esse grupo de homens, né, para a reza do terço. Mas disso nós já estamos falando já de uma realidade bastante próxima, não tão distante de nós, né?
lá pelo ano de 1997, é que começou a ficar mais forte, né? Toda essa realidade do Terço dos Homens, advindo não só aí já de Schoenstatt, mas também de todas as outras devoções marianas. Vão dando suporte para que o Terço dos Homens, então, passe a começar a ter o seu espaço, a sua constituição e a sua maneira de ser como ela é até hoje, né? O que nós sabemos, Padre Dirceu, sobre essa origem aí do Terço dos Homens, é que ela começou, então, lá naquele ano de 1936, ela veio caminhando de maneira ainda não muito divulgada, não muito conhecida, porque também nós sabemos que todas essas décadas, de 1936 até 1990, ainda eram décadas que o meio de comunicação era muito rudimentar, né? Então, nós não temos também muitos dados, mas nós vamos ver, então, que já aqui na década de 90, ela começa a ter corpo, ganhar corpo, né? Então, nós vamos ver aqui que o padre Américo Vasconcelos, um padre salesiano, e ele, junto com a dona Oneida, né, senhora Oneida Araújo da Silva, em março de 1997, compõe o primeiro grupo do Terço dos Homens. Muito interessante isso, né? Que é um padre salesiano, junto com a senhora dona Oneida, que vai, então, compor esse primeiro grupo do Terço dos Homens, lá em Jaboatão do Guararapes, em Pernambuco, né? E de lá para cá ele vem ganhando bastante corpo, né? Até chegar aos dias de hoje, né? O Terço dos Homens ganhou bastante notoriedade e hoje é mais uma das ferramentas ou das maneiras que Deus encontra para trazer o seu povo para a evangelização.